Voltamos com o assunto desta quarta-feira, literatura e futebol. Bom, aqui em minhas mãos eu tenho um exemplar do livro que acabou de sair do forno, Futebol, Recortes de uma Paixão, de autoria do jornalista Antônio Roberto de Paula. Um livro de crônicas e poemas que retrata o universo futebolístico a partir de experiências do próprio autor, que já está aqui comigo. Tudo bem, De Paula? É um prazer recebê-lo no Comunidade para a gente falar de um assunto tão gostoso, né? Que é o futebol, literatura. É meu. Contente de estar aqui. Eu adoro a Sesumar, já estudei aqui. Eu me formei aqui no Sesumar em jornalismo, eu sou da primeira turma. Olha que bacana. Eu sou da turma de 98. Quanto orgulho para a instituição. Isso, nós somos os limpadores de trilho, né? Como o professor Wilson falava. E eu volto aqui, maior felicidade, divulgando esse trabalho meu aí, que sobre futebol é a primeira vez que eu escrevo, apesar de ser apaixonado por futebol, né? Lindíssimo que ficou esse trabalho, viu, De Paula? Obrigado. Bom, a concepção do livro tem a ver, logicamente, com a sua paixão pelo esporte, né? Isso é indiscutível. Mas como é que foi dar vida a esse projeto? Eu acho que o próprio título, Adriana, ele já remete a isso. São recortes, né? E dessa paixão, assim, eu me transporto assim, para esse meu tempo de criança, de garoto, né? Daqui de Maringá, e comento sobre os assuntos relacionados na época, na década de 70, e também em outras décadas também. Então, assim, é uma homenagem ao futebol por meio de crônicas, de poesias, de pensamentos, comentários, e uma homenagem aos grandes jogadores do Brasil de todos os tempos, sabe? Então, são várias seleções, tem narrações esportivas. É uma salada futebolística, eu diria. Olha que legal. Agora fala pra gente, De Paula, o pessoal que está em casa está curioso para saber. Você é mesmo um fanático pelo futebol? Você se considera? Eu penso que sim. Eu fui mais. Parece que quando você é garoto, você é ingênuo. Não é que parece, Quando você tem aquela ingenuidade que fica em você, então os desmandos do futebol você nem conhece, não sabe. A partir do momento que você vai tomando consciência, você vai ficando assim, meio entristecido. Mas eu consigo ainda, sabe, Adriana, conservar essa paixão pelo futebol. Eu adoro futebol. Eu assisto futebol o dia inteiro, se tiver a possibilidade, sabe? Porque o fim de semana é na frente da telinha, assistindo os jogos. Logicamente que não dá para, né? Você tem outras atividades, mas quando sobra o tempo mesmo, é dedicado ao futebol, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu queria que você me dissesse, tem algumas crônicas ou poesias que, de repente, não entraram neste exemplar, não entraram neste livro? Sim. É uma tristeza quando você faz um trabalho, porque você deixa muita coisa de fora, sabe? E de repente você olha o material que ficou de fora e fala, pô, poderia ter colocado no lugar desse. Mas é o que havia para o momento. O pensamento meu, quando terminei o livro, era esse. Agora dá para fazer outro livro aí, de repente, para falar de futebol, porque minha produção é assim, é diária. Eu estou aqui batendo um papo com você, daqui a pouco eu saio e começo pensar em alguma coisa sobre futebol, eu falo, nossa, isso aí dá uma crônica, isso dá um comentário, um texto, um fragmento que seja, né? Então tem muita coisa, sabe? Mas eu procurei fazer uma salada, como eu te disse. Que legal. Uma salada aí sobre futebol. Bom, e qual que é a mensagem que essa salada pretende transmitir ao leitor que é fã de futebol como você? Eu penso que é uma declaração de amor ao futebol e penso que quem lê e quem leu, os quarentões, cinquentões, eles vão também voltar, assim, sabe, para esses fragmentos do passado, porque eu tenho narrações esportivas da década de 50, década de 60, 70, tem uma narração de quando o Brasil perdeu a Copa de 1950, uma narração de Antônio Cordeiro, do jogo do Maracanã, quando o Brasil perdeu, né? Então, é um momento histórico do Brasil, sabe? Então, eu penso que as pessoas que lerem, quem não conhece a história vai acabar conhecendo, mas quem já conhece vai relembrar. Essas reminiscências aí vão trabalhar muito bem na cabeça das pessoas que gostam de futebol. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, De Paula, fala pra gente, em quem você se inspirou para escrever ou quais foram as suas inspirações para sair esse livro? Olha, eu sou muito fã do Pelé.
Eu sou muito, quando ele estava jogando, enquanto ele está falando, não. Mas eu sou muito fã do Pelé. Eu gostava muito daquela seleção de 1970. E todo o entorno dela, quando eu era garoto. Então a inspiração maior, sem dúvida nenhuma, foi aquela seleção de 70. Mas depois também vem nosso Ronaldo Fenômeno, um craque também, Romário. Então vem muita gente boa, eu me lembro do Rivelino. Eu sou corintiano, mas o livro não tem essa conotação clubística. Eu procurei evitar, não sei se eu consegui. Mas eu procurei evitar. Tentou ser independente. Tentei, mas eu não sei se eu consegui, porque a gente acaba se traindo quando você tem uma paixão por um clube, né? Mas eu procurei fazer assim uma distribuição equânime, no sentido de que as pessoas, um palmeirense ou um flamenguista, um São Paulino, que ele também se identificasse em algum momento do livro, sabe? Então, na verdade, eu digo para você que é uma homenagem ao futebol, sabe? Essas pessoas que passaram e que muita gente nem sabe. Nós tivemos grandes jogadores da década de 30. Nós tivemos o Leônidas, tivemos o Frederich na década de 20, Zizinho. Muita gente boa, né? São mais de 200 nomes, tem aí. O livro é pequeno, mas ele tem um conteúdo muito bom. São 200 e poucos nomes e narradores esportivos, como o Luciano do Vale, que nos deixou há pouco tempo. É um compacto da história. Eu penso que sim, é um compacto. Eu penso que dá para viajar bem nessa história. E até que por falar em compacto, né? Até a proposta do livro foi pouco, tipo um livro de bolso, né, De Paula? Porque é uma tendência. As pessoas hoje, elas, sei lá, você não vai... Um livro grande, pequeno. Você não vai poder ir para o ônibus, para o elevador, para outros lugares da casa, né? E o livro pocket dá essa possibilidade, né? Então, nós pensamos nisso. E eu preciso falar, Adriana, se você me permite. Por favor. O Anderson Masson foi o diagramador do projeto. Ele fez o projeto gráfico. A Vastinelli é legal que tem esse toque feminino, se você perceber, tem muitos enfeites, tem uns arabescos que eles deram assim esse tom bem harmônico para esse trabalho. E tem as ilustrações também. Olha os arabescos. E tem as ilustrações de André Azevedo, que é um artista aqui de Maringá, um desenhista fabuloso. Então, eu digo assim, eu fui muito abençoado por Deus, porque Deus me colocou pessoas muito talentosas e apaixonadas para fazer esse livro. Então, todo lugar que eu vou, eu não posso esquecer. E aqui na TV Sesumar, no Unicesumar, eu tinha que falar desse pessoal. Claro, né? Sem dúvida. Bom, já que a gente está falando de futebol, né, De Paula, impossível não saber aí o que você espera da Copa do Mundo, é óbvio. Eu espero que o Brasil seja campeão. Eu sei que a situação está bastante complicada porque as obras não foram concluídas, os entornos dos estádios não estão prontos, muitos problemas, muitas denúncias, mas eu estou procurando focar na seleção brasileira. Acho que nós temos uma grande oportunidade de conquistar o 6º título mundial. E muita gente vem aqui, você imagina, a Argentina quer de qualquer forma ganhar dentro do Brasil. A Espanha, a Alemanha, que são os grandes adversários, de repente vem uma zebra. Mas eu espero, sinceramente, que o Filipão, que é muito mais motivador do que técnico, eu acho, e esse grupo de jogadores é muito bom, tomara que dá assim, monte um jeito assim de ganhar essa Copa. Nós precisamos ser hexa. Bom, é o que todos nós brasileiros esperamos, né? É uma oportunidade de ouro, né? Sem dúvida. Bom, De Paula, 20 anos de profissão, você já dedicou boa parte da sua bagagem profissional se aventurando pelo jornalismo literário. A gente sabe que o futebol, recorte de uma paixão, não é a sua primeira obra literária. Existem muitas outras aí, né? Esse é o meu 10º trabalho. É o meu 10º trabalho na escrita, porque eu tenho 3 videodocumentários, né, sobre política, que é Crônica Democrática de uma Cidade Brasileira, tem um sobre o seu Ken Jueta, que é um dos primeiros fotógrafos de Maringá, e tem também Histórias que a Bola Pesada Contou, que é um documentário de quase 5 horas, menina, é uma loucura. Está no YouTube, tá, gente? Está no YouTube e foi feito em 2011 e foi lançado em 2012. E tem esses trabalhos aí com poesias, crônicas, biografias, né?
Você coloca todos esses teus trabalhos também de alguma forma nas redes sociais? Alguns textos, algumas crônicas? Alguns sim. Agora tem os livros, né? Tem livros de crônicas e tal, que não, da Minha Janela, a História de um Cabo de José e de Maria de Todos os Santos. Tem também o livro do Diário, que eu fiz com o Rogério Reco, sobre os 35 anos do jornal Diário do Norte do Paraná. E agora, menina, tem o livro do Francisco Feio Ribeiro, que foi um pioneiro de Maringá, que faleceu em 95, 1995. Tá para sair, né? Tá para sair, era para sair agora em maio. Mas foi bom. Foi bom porque eu me dediquei o tempo todo para falar do livro do futebol. Agora em junho, eu penso que em junho eu tenho que falar com a família. Está pronto o livro de 480 páginas. Eu fiz em 2013. Foi um trabalho muito legal de ser feito, porque eu conheci mais a Maringá, sabe, dos anos 40, dos anos 50. Foi um prazer muito grande, foi um presente que essa família me deu de contar a história desse pioneiro. E eu quero, se você me convidar, eu venho falar desse livro, que com certeza, eu estou bastante feliz. Estou bastante feliz desse livro, viu? Com certeza, convite feito já. Obrigado, olha, eu estou me oferecendo, é uma loucura. Imagina que isso, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade nessa tarde. Para você aí de casa, Futebol, Recortes de uma Paixão, está em que livraria? Esse livro você pode adquirir pelo telefone 3227-9674 e também no Foto Maringá, que é do seu Ken Jueta, que fica aqui em Maringá, né? Fica na Erval, esquina com Anel Martins. Tá certo. Então esses dois, é pelo telefone ou lá no Foto Maringá. Tá Por certo. enquanto, agora nós estamos vendo aí uma forma de distribuir mais aí. Tem uns contatos muito bons aí. Outra hora eu falo para vocês. Que bacana. Bom, a gente te espera então numa próxima oportunidade para a gente falar do teu próximo projeto, bacana, combinado? Bacana. Muito obrigada, De Paula, pela sua participação no Comunidade dessa tarde. Obrigado você, Adriana. Sucesso para vocês. Obrigada, para nós. E fé em Deus. É isso aí. Agora o Comunidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta rapidinho, porque eu continuo aqui conversando um pouquinho mais nos bastidores com o De Paula.